Bom dia pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal, Família na Verdade. Eu estou um pouco ausente aqui do canal, não estou conseguindo fazer vídeo todo dia. Eu estou focando bastante nessa questão aí do Brasil, né? Estão nos empurrando para uma ditadura comunista. Eu não sei se você que segue o meu canal sabe o que é isso. Então eu peço que você vá lá no outro canal, Fábio Rodrigues Pardinho, e assista os vídeos, tá, que eu faço lá sobre o que o Brasil está passando, tá certo? A nossa liberdade e o futuro das nossas famílias passa por isso, né? Se nós vamos fazer alguma coisa, se nós queremos que os nossos filhos sejam escravos, nós ficamos parados, deixamos o mal vencer. Agora, se nós queremos liberdade, né, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir, liberdade de trabalho, né, liberdade de consciência, de pensamento, nós devemos lutar por uma intervenção militar no Brasil, tá certo? Então siga lá o canal. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, estava lendo aqui a minha leitura matinal, né? 1 João, né? No capítulo 5, diz assim, olha só: todo aquele que crê que Yeshua é o Messias tem Deus por Pai. E todo aquele que ama o Pai ama também o Filho. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Eu quero dar um título para esse vídeo. Qual é o seu amor? Né? É esse o título desse vídeo. Qual é o seu amor? O seu maior amor. A partir do momento que você define qual é o seu maior amor, a partir daí você vai poder perceber que tipo de resultado você está colhendo. Porque se você depositar o seu amor na coisa errada, a sua colheita será ruim. Agora, se você depositar o seu amor na coisa certa, a sua colheita, a consequência disso será boa. O primeiro mandamento da Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20, pode ler lá, eu acho que em Deuteronômio também, capítulo 5 ou 6, fala sobre os 10 mandamentos. E o mandamento começa: ouve Israel, o Senhor é um, né? Nós só temos um Deus, né? O Senhor é um, ou único, né? Ou um. Aí diz assim, ó: não faça para você imagens, não faça para você ídolos, né? Não tenha esses ídolos como seu Deus. E ali Deus vai descendo, explicando sobre os mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos falam da sua relação com Deus, do seu relacionamento com Deus, como o homem deve se relacionar com Deus. Entendendo os primeiros 4 mandamentos e obedecendo os primeiros 4 mandamentos, vai ficar mais fácil para você fazer o restante, tá? E quando Deus fala ali que Deus é um, que você deve, né, só ter Ele como seu Deus, né? E em várias passagens na Bíblia diz, né, qual que é o primeiro mandamento? Ama a Deus acima de tudo, né? Então a ideia desse mandamento é: você deve amar a Deus mais do que qualquer coisa na tua vida. Entende? Você deve amar a Deus mais do que a sua própria vida. É bem verdade que às vezes a gente fala assim, mas será que eu consigo amar a Deus mais do que a minha própria vida? Muitos homens na história da humanidade amaram a Deus acima da sua própria vida, né? Foram presos, foram traídos, foram mortos por acreditar no único Deus verdadeiro e verdadeiro Deus, né? No Criador dos céus e da terra. As pessoas pagaram com a sua vida por terem fé em Deus, né? E no seu Filho que Ele enviou
para nos libertar dos nossos pecados. Então, muitas pessoas já deram uma demonstração da sua devoção, da sua fé, entregando a própria vida, permitindo a sua vida ser tirada, porque eles têm uma esperança maior. Eles têm um objetivo maior. E o que eu quero fazer você refletir nessa manhã, e nós temos que refletir, é o que nós temos amado realmente nessa vida, né? No que nós temos colocado realmente o nosso amor. A maior parte do nosso dia, do nosso tempo, a nossa conduta, a gente pensa o seguinte: eu vou fazer isso dessa forma porque isso agrada a Deus. Ou a gente só pensa em fazer do nosso jeito, a gente não consulta a Deus, a gente não pede para Deus, a gente não pede para o Pai se Ele quer aquilo, a gente vai entrar num relacionamento, a gente não pede para o Pai se a gente deve entrar, a gente começa a ter uma vida de intimidade sexual, a gente não pede para o Pai se aquilo ali pode, se não pode, se está certo, se não está. Simplesmente a gente vai levando a vida, vai levando. É como diz aquela música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai levando, e vai levando, e vai colecionando problemas. E a pessoa, ela não para pensar por que tudo na vida dela vira problema. Por que tudo vira problema? Né? Eu não estou falando que nós vamos ter uma vida livre de problemas, mas tem situações que você só está vivendo o problema por causa do seu próprio erro. Porque você não está obedecendo o mandamento de Deus. Olha o que diz aqui. Além disso, seus mandamentos não são pesados. Ou seja, o conselho de Deus para nós, quando nós abrimos o coração e entendemos que Ele é o nosso Pai e Ele quer nos ensinar, não é pesado. Não é verdade? Não é pesado. Você recebe aquele conselho de bom grado, você vai lá e aplica aquele conselho e você vê que deu certo, funcionou. Então não é pesado. Porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. Olha só. Todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. Vence o quê? Esses problemas que a gente está enfrentando muitas vezes. Né? E a gente tem que receber Deus como nosso Pai, para a gente poder vencer, porque Ele tem o conselho perfeito, Ele tem a palavra certa para nós, é Ele que tem. Às vezes a gente fica procurando, correndo atrás das pessoas, querendo que elas resolvam nossos problemas. Olha, querido, eu vou te dar um conselho, eu sempre falo aqui no canal: leia a Bíblia. Leia a Bíblia periodicamente, começa em Gênesis, vai até Apocalipse. Leia 10 capítulos da Bíblia por dia. Faça esse teste. Faça esse teste. Se você ler 10 capítulos da Bíblia por dia, em 4 meses você leu a Bíblia toda. Em 4 meses você vai mudar a sua mente. À medida que você for lendo, você vai percebendo que coisas que estão escritas aqui é o que você está vivendo, é o que está acontecendo no mundo. E aí, a Bíblia mesmo responde por que aqueles problemas estão acontecendo. Geralmente é por quê? Porque os homens se afastam dos mandamentos de Deus. Eles não querem obedecer a Deus. Eles não querem obedecer à lei. O que acontece com uma pessoa que faz algo errado? Por exemplo, o sinal está vermelho. Ela está com o carro dela e ela passa no sinal vermelho. O que vai acontecer? Certamente vai acontecer um acidente. Por quê? Porque ela quebrou uma lei. Então ela vai ser quebrada por aquela quebra que ela fez. Então, se nós não colocarmos Deus como nosso Pai, como nosso conselheiro em tudo da nossa vida, e chamarmos Ele para fazer parte da nossa vida, nós vamos viver errando, gente. Nós vamos viver errando. Olha o que diz aqui. Esta é a vitória que vence o mundo. Nossa confiança, nossa fé no Criador. Quem é que vence o mundo a não ser a pessoa que crê que Yeshua é o Filho de Deus? Então, olha só. Se nós cremos que Cristo é o Filho de Deus e Ele é o Salvador do mundo, Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Se nós cremos nisso e nós obedecemos os mandamentos,
de Deus, nós vamos vencer o mundo, nós vamos vencer os problemas, nós vamos sair dessa esfera natural e a nossa perspectiva de vida vai estar sempre na eternidade. Entenda uma coisa, tem coisas que se Deus der para você agora, você vai perder a sua eternidade com Ele. Então Ele não pode te dar agora. Se você quiser que Ele seja o seu dono, a maioria das vezes Ele vai falar não para você, não vai falar sim. A maioria das vezes Deus vai falar não. Porque nós às vezes achamos que sabemos escolher, mas nós não sabemos. Porque nós escolhemos dentro de uma perspectiva humana. Nós não escolhemos dentro da perspectiva do Criador. O que Ele tem direcionado para nós. A gente não se submete. E aí a gente às vezes paga preço muito caro. Porque a gente está amando tudo, menos a Deus acima de todas as coisas. Nós estamos colocando ídolos sempre na frente de Deus. O primeiro e o segundo mandamento, ele está falando disso, de homens e mulheres que vão colocar outras coisas que não é Deus na frente de Deus. Por isso que Deus começa dizendo o mandamento seguinte: ouve, ó Israel, ouve. Você precisa ouvir. Você precisa ouvir atentamente, ouvir e aplicar aquilo que você está ouvindo. Seria a mesma coisa que você está doente e aqui tem um remédio. Você sabe que o remédio é bom, você sabe que você está doente, você precisa tomar o remédio, mas você não toma. Você não toma. Você não absorve aquilo. E aí você acha que o problema está em todo mundo, menos em você. O meu processo de libertação, ele começou quando eu entendi o seguinte: falei assim, não, eu tenho o meu problema, as minhas dificuldades, então eu vou fazer por mim primeiro. Antes de fazer por qualquer coisa, antes de fazer pelo meu casamento, antes de fazer pela minha esposa, então eu vou fazer por mim, eu vou buscar ajuda por mim. E foi isso que me levou à libertação. Quando eu decidi eu mudar, eu corrigir, eu fazer diferente, eu. E me entreguei ao Criador. Totalmente. Todas as áreas da minha vida. Eu entreguei. Aquelas áreas de derrota da minha vida, eu entreguei. E parei de errar. E aí a coisa começou a dar certo. Porque como diz aqui, ó, além disso, seus mandamentos não são pesados. O mandamento de Deus não é pesado. A instrução de Deus é vida para nós. Então depende de você receber essa instrução, de entender que Ele é o seu Pai. Então receba como um filho, com um coração aberto. Receba do Pai o conselho. E aplique aquele conselho. E você vai perceber que você vai para um outro nível de vida. Mas onde está o conselho do Pai? Está aqui. Na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, querido. Você tem que ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, não tem problema que você vai conseguir resolver. Você entende? Você tem que conhecer o caráter de Deus. E é aqui na Escritura que você conhece. Você vai conhecer o que Deus ama e o que Deus aborrece. E amar a Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Aborrecer o que Deus aborrece. Tá certo? Então fique aí com essa palavra. Espero ter ajudado. Espero que você tenha um dia de paz. Confie no Criador e creia que Ele está contigo, né? Se você quiser estar com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê um dia de paz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.